Oi pessoal, sou a professora Nathalie, estou com vocês mais uma vez para a gente trabalhar os conteúdos de ciências. Essa semana a gente vai falar de evolução das plantas e sobre as briófitas. A gente vai começar falando então sobre o grupo das plantas. De acordo com a ausência ou presença de algumas estruturas, as plantas elas são classificadas em 4 grupos. O grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Hoje a gente vai falar bastante do grupo das briófitas, mas antes a gente vai entender que estruturas são essas e por que elas estão classificadas desse jeito. Para entender melhor essa classificação, a gente vai falar um pouquinho então da evolução das plantas. Os biólogos, eles acreditam que as plantas tiveram origem de um grupo de algas e que ao longo de muito tempo, outras características foram surgindo e ficaram presentes nas plantas até hoje. Essas características diferenciam essas plantas nesses 4 grupos que eu falei para vocês. E todas essas características estão relacionadas com a adaptação das plantas ao ambiente terrestre. Então agora a gente vai ver um pouquinho de cada um dos grupos. Vamos começar pelo grupo das briófitas. As briófitas são as plantas de origem mais antiga. A característica que está presente nela e que diferencia ela das algas é a presença do embrião, que é uma estrutura que se desenvolve no interior do órgão reprodutor feminino, onde ele vai receber alimento e se desenvolver. Depois dessa característica, surgiu os vasos condutores, que não estão presentes nas briófitas, eles estão presentes no próximo grupo evolutivo, que a gente vai estudar depois, que é o grupo das pteridófitas. Esses vasos condutores, eles transportam água e sais minerais para todo o corpo das plantas. Por isso, as plantas que possuem vasos condutores conseguem ter um tamanho bem maior. Com o surgimento dos vasos condutores, também surgiram as raízes, que além de fixar as plantas no ambiente terrestre, elas também servem para absorver água e sais minerais do solo. Depois das pteridófitas, teve o surgimento então de uma outra estrutura que é a semente. E ela caracteriza o grupo das gimnospermas. Aqui a gente tem uma araucária. Nesse grupo estão então as araucárias e os pinheiros. E por último, a gente tem o grupo mais atual, que é o grupo das angiospermas. Além de todas as características que a gente viu até agora, que é embrião, vaso condutor e semente, as angiospermas também têm flores e frutos. Então, relembrando um pouquinho, as briófitas só têm embrião. As pteridófitas têm embrião e vasos condutores. As gimnospermas têm embrião, vasos condutores e sementes. E as angiospermas têm embrião, vasos condutores, sementes, flores e frutos. Agora, a gente vai falar um pouquinho, então, das briófitas. A gente vai estudar elas um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. Por isso, elas são chamadas de avasculares. Esse A aqui no comecinho da palavra é uma negação. Então, ela não tem vasos, ela é avascular, certo? Por isso, a absorção de água nessas plantinhas acontece em qualquer parte do organismo. E a distribuição dessa água vai acontecer diretamente de uma célula para outra. E esse processo não é tão rápido. Por isso, essas plantinhas são de pequeno porte. Elas não ultrapassam mais do que alguns centímetros de altura ou de comprimento. E elas vivem em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Porque elas precisam da água para a sua reprodução, uma vez que o gameta masculino precisa nadar para encontrar o gameta feminino. O corpo das briófitas é formado por estruturas que lembram as raízes, as folhas e os caules,
Mas essas estruturas não recebem esses nomes porque elas não possuem vasos condutores em seu interior. Então a gente vai observar essa imagem que vocês têm no livro de vocês, que é um esquema de um musgo, mas essas estruturas são encontradas em todas as briófitas. Essa estrutura aqui, que se assemelha a uma raiz, é chamada de rizoide. As estruturas que se assemelham a folhas são chamadas de filídeo. E a estrutura que se assemelha ao caule é chamado de caulídeo. O grupo das briófitas podem ser divididos em 3 outros grupos: o grupo dos musgos, o grupo das hepáticas e o grupo dos antóceros. A gente vai falar um pouquinho de cada grupo só para conhecer cada um deles. Nós vamos começar falando então do grupo dos musgos. Os musgos, eles formam o maior grupo de briófitas. São muito comuns em ambientes naturais, em ambientes urbanos, crescendo em vários locais que sejam sombreados e úmidos, como solo, rochas, troncos de árvores e até muros e paredes. Se a gente observar os musgos, a gente vai ver que eles são bem pequenininhos e eles vão ter o tamanho entre 1 a 5 centímetros. Eu coloquei aqui para vocês 2 imagens que não estão no livro de vocês. Nessa daqui, a gente consegue observar os musgos bem de perto. E aqui é uma imagem que a gente vê um pouquinho mais longe. E a gente percebe que essas plantinhas formam como se fosse um tapete verde na superfície onde ela está. O outro grupo que a gente vai falar é o grupo das hepáticas. A maior parte das espécies de hepáticas vivem em ambientes terrestres, sempre em locais úmidos ou sombreados. Mas também tem espécies que vivem na água doce. As hepáticas, elas têm o corpo achatado e crescem rente à superfície. Aqui eu também coloquei 2 imagens de hepáticas para vocês, que não estão no livro, tá? Aqui a gente vê então, bem de pertinho, como que é a estrutura do corpo das hepáticas, e nessa foto a gente consegue ver as hepáticas um pouco mais longe e a gente percebe que elas crescem então bem rente a essa superfície. E por último, a gente vai falar do grupo dos antóceros. Os antóceros, eles crescem em solo úmido ou sobre rochas nas margens dos rios. E eu deixei aqui então para vocês mais 2 imagens que vocês não têm no livro de vocês, para vocês darem uma olhadinha como é o corpo dessa plantinha. Era esse conteúdo que a gente ia falar então sobre as briófitas. Agora, tentem responder as questões que eu deixei lá na atividade dessa semana. Qualquer dúvida, é só mandar no grupo do WhatsApp. Beijos e até uma próxima aula.